Muitas pessoas desejam prosperidade, desejam uma vida melhor, desejam crescer financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, mas ignoram uma coisa muito simples que sustenta tudo isso: a organização. E quando eu falo organização, eu não estou falando só da casa arrumada ou da agenda cheia de tarefas, né? Eu estou falando da organização da vida, porque existe uma relação muito profunda entre organização e prosperidade, e pouca gente percebe e aceita isso. Pensa comigo, quando uma pessoa vive numa constante bagunça financeira, emocional, mental, ela está sempre apagando incêndios, sempre resolvendo problemas urgentes, sempre lidando com alguma coisa que saiu do controle. Quem vive assim não consegue construir, porque prosperidade não nasce no caos, prosperidade nasce na estrutura. Observe as pessoas que conseguem crescer com consistência. Eu não estou falando só das pessoas ricas, mas de pessoas que conseguem manter estabilidade, tranquilidade, evolução. Elas têm uma coisa em comum: elas organizam a própria vida. Elas sabem quanto ganham, quanto gastam, elas sabem quais são as suas prioridades, elas organizam o tempo, organizam os compromissos, organizam o ambiente em que vivem, comem bem, praticam atividade física, porque isso também é organização. A maioria das pessoas que reclamam por não conseguir fazer uma caminhada diariamente, um treino de 30 minutos que seja, não tem falta de tempo, tem falta de prioridade, que vem da falta de foco em fazer o que precisa ser feito, que vem da dificuldade de entender que a vida precisa de organização em todos os aspectos, incluindo a saúde. E isso não é sobre perfeição, é sobre criar um ambiente onde o crescimento seja possível. Porque quando tudo é desorganizado, a energia da vida vai embora tentando resolver essa confusão. Agora pensa no contrário, quando existe organização, as decisões elas ficam mais claras, sobra espaço mental, você começa a perceber oportunidades que antes estavam escondidas aí no meio da sua bagunça. Uma pessoa desorganizada vive reagindo à vida. Uma pessoa organizada começa a conduzir a vida, e isso muda tudo. A organização também tem um efeito muito poderoso na nossa mentalidade. Quando você começa a organizar as coisas simples, a sua casa, o seu tempo, o seu dinheiro, você começa a sentir que tem mais controle sobre a própria vida. E isso fortalece uma coisa muito importante: a responsabilidade. Prosperidade cresce em ambientes onde existe responsabilidade, não tem outra saída. Quando você começa a cuidar melhor das pequenas coisas, você está se preparando para coisas maiores. É como se você estivesse fazendo, e dizendo assim para a vida: eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu sei cuidar do que eu tenho, então eu mereço mais. E a vida, ela responde muito a isso, porque prosperidade não é sobre receber mais sempre, também é sobre saber administrar melhor. Tem pessoas que querem ganhar mais dinheiro, mas elas não sabem cuidar do que elas já têm hoje. Tem pessoas que querem mais oportunidades, mas elas vivem perdidas na própria rotina. Tem pessoas que querem uma vida diferente, mas continuam vivendo de forma desorganizada. E não existe construção sólida sem estrutura. A organização, ela cria espaço para o crescimento. Não precisa ser uma coisa radical, às vezes nas pequenas coisas. Organizar melhor a rotina, anotar os gastos, planejar a semana, criar prioridades. Essas pequenas decisões, elas parecem simples, mas elas vão transformando a forma como você conduz a sua vida. E aos poucos você percebe que prosperidade não é só um resultado externo, ela começa com uma vida interna mais organizada. Porque quem aprende a colocar ordem nas próprias escolhas, começa a construir uma vida com muito mais direção. E talvez hoje a pergunta mais importante para você não seja como eu posso prosperar mais. Talvez a pergunta seja o quanto a minha vida está organizada para sustentar a prosperidade que eu desejo. E muitas vezes é aí que começa a verdadeira mudança. Se esse tipo de reflexão foi importante para você, já se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago conversas que ajudam a pensar a vida com mais profundidade. Um beijo grande!